No mês passado eu trouxe aqui um vídeo pra vocês falando sobre segurança. Eu ensinava meu pai a guardar as criptomoedas dele e naquele vídeo eu também dei uma Trezor pra ele. E tinha sido uma boa história. Eu tava ensinando meu pai mais sobre segurança em blockchain e de quebra ainda trazia conteúdo pra vocês. Mas acreditem ou não, algumas semanas depois o meu pai foi hackeado. Como é que a gente saiu de eu ensinar ele a guardar as criptomoedas dele, inclusive tendo uma hard wallet própria, para um hack que levou mais de 30 mil reais dele? E como foi que essa história ainda conseguiu ter um final feliz? E é isso que eu vim hoje te contar aqui nesse vídeo que tá imperdível, rapaziada. Então eu te convido a já deixar o like nesse vídeo, se você quiser já deixar algum comentário aqui pro meu pai, ele sempre lê todos. Tudo começou em abril de 2021. Eu estava estudando o Axie Infinity e o meu pai entrou primeiro comprando alguns tokens AXS. Desde então ele vem acumulando devagarzinho, né? Seja comprando um pouquinho ou com o stake na plataforma de staking. Agora a gente pula para janeiro de 2023. Ele já tinha acumulado 509 AXS. Ele seguia com fé no futuro do jogo, mas infelizmente ele tinha formatado o celular dele e estava reinstalando todos os aplicativos de novo. Ele fez tudo certinho, exceto por uma coisa. Ele me ligou numa quinta-feira, dizendo que não estava conseguindo estacar os tokens dele, que estava recebendo uma mensagem de erro. Eu falei pra ele que ia encontrar ele no final de semana, que aí a gente sentava os dois direitinho e via o que estava acontecendo. Eu tava meio corrido naquele dia, só que aí no dia seguinte, na sexta-feira, meu pai me liga de novo. Dessa vez ele me dizia que a carteira dele estava completamente vazia. Ele estava bem calmo no telefone, ele só estava meio confuso, ele pensava que tinha logado na carteira errada. E aí eu fiquei no telefone com ele, né, tentando achar a carteira correta, falei pra ele criar algumas outras carteiras, mas nada da gente encontrar os tokens dele. E aí, sem mais ideias do que fazer, eu pedi pra ele olhar em algum documento, ou alguma conversa nossa, pra ele encontrar o endereço da carteira dele, que tinha tudo. E aí, com esse endereço da carteira dele, eu podia dar uma olhada pelo explorador de blocos. Pra quem não conhece esse site, ele é o explorador de blocos da Ronin, rapaziada. Aqui você consegue jogar qualquer hash de transação, qualquer endereço de carteira, ele vai te dar todos os dados possíveis. Essa é a magia da blockchain, né? Tá tudo registrado aqui, qualquer um pode acessar. E aí, com o endereço dele em mãos, eu fui checar pra ver se estava tudo certo com a wallet dele. Foi aí que eu encontrei uma porrada de transações feitas no dia anterior. Todos os SLPs, os ROMs, alguns Ethereums e os AXS dele, todos tinham sido levados. Meu pai não era só investidor, né? Ele jogava o Axie Classic até hoje. Ele tinha lá um tantinho de SLP que ele foi acumulando da época que ele jogava pra ganhar. Ele tinha coisas no farm da Katana, né? Farmando ROM. E aí, naquele momento, cara, meu mundo foi pro chão. Eu só pensava em como meu pai não merecia aquilo, né, cara? Eu ficava falando de Axie na cabeça dele dia e noite. Ele aprendeu a gostar do joguinho e agora ele ia terminar essa história da forma mais trágica possível. Tudo que ele acumulou em quase 2 anos tinha sido levado. Tudo menos, na verdade, os 3 Axies dele. O time que ele usava pra jogar o Axie Classic ainda tava lá na conta. E aí, cara, eu fiquei péssimo. Naquela mesma noite eu já fui na casa dele, a gente passou algumas horas conversando e meu pai sabe bem que nesses casos não tem absolutamente nada a ser feito, né? Eu já tinha explicado pra ele como é que funcionam as transações na blockchain, o fato delas serem irreversíveis, eu já tinha comentado tudo isso com ele várias vezes no passado. O nome do meu pai é Kleber, ele é um senhor de 69 anos de idade e não foi muito fácil pra ele aprender sobre todas essas questões de transações e blockchains. Blockchain ainda é uma coisa muito complexa, né? Envolve contas em exchange, seed phrases, um monte de wallet, taxa de gás, enfim. E aí, se é difícil pra quem é jovem, né? Imagina pra ele que já tá mais velho. E aí, no fim das contas, eu acabei achando no celular dele um site super esquisito que ele usou, que ele tentou usar pra fazer stake de AXS. E aí que o mistério meio que acabou pra gente, né? Ele foi procurar a plataforma de staking no Google e acabou entrando num site completamente idêntico ao original, só que falso. E não tinha como a gente saber, né? A gente ficou devastado aquele dia. Na hora de ir embora, meu pai tava bem frustrado e aí ele falou uma coisa que eu não queria ouvir, cara. Que pra ele essa história de cripto e blockchain já tinha dado, que ele não queria mais mexer com isso a partir daquele dia. Meu pai até tem um pouquinho de criptomoedas, rapaziada, mas o grosso dele tava dentro do Axie. E aí eu me senti extremamente culpado, extremamente triste, especialmente porque a carreira do meu pai no Axie tava terminando dessa forma aí tão trágica. E ele sabe como eu gosto de Axie, né? Mas como é que ele conseguiu perder tudo se você tinha dado uma Trezor pra ele, Nenesk? Pois é, meus amigos, é aí que entra toda essa culpa que eu tava sentindo. Naquele dia do vídeo, eu ensinei meu pai a usar a Trezor, a gente instalou o programa no computador dele, a gente transferiu as moedas dele que estavam na exchange pra dentro da Trezor. Só que como isso tomou bastante tempo, já tava tarde, eu falei pra ele que ia deixar as coisas do Axie dele pra gente transferir em outro dia. Logo a parte com mais grana, né? E depois disso ele até me ligava falando que a gente tinha que transferir, só que aí eu tava
na correria, falava que tava ocupado e fui adiando. E essa foi a maior lição que eu tirei disso, amigos. Eu não quero nunca mais estar ocupado pros meus pais, entende? Como é que eu fiquei botando produção de conteúdo acima do meu pai? E aí por causa disso eu tava me sentindo péssimo. E aí saindo da casa dele eu fiz o que qualquer adulto faria, né? Eu postei no Twitter. Eu fiz isso pra expressar a minha tristeza e pra falar pras outras pessoas o que tinha acontecido. Eu não queria começar nenhum drama, não queria que ninguém sentisse pena da gente. Eu tinha plena noção de que a responsabilidade daquilo tudo era nossa. Essa é uma das partes mais legais e mais brutais da blockchain, né? Você é 100% responsável pelo seu dinheiro, não tem um banco aqui. O que eu não tinha ideia é que esse tweet ia acender uma fagulha na comunidade. O Rohan, que é um criador de conteúdo bem conhecido em espanhol, ele respondeu lá dando a ideia da gente encontrar 510 pessoas dispostas a doar um AXS cada e assim a gente recuperar o dinheiro perdido. Só que aí imediatamente o Axie Lima adorou essa ideia, comprou ela e já tomou a liderança. Pra quem não conhece, Lima é um cara de cabelo rosa, ele é o líder da comunidade do Axie na América Latina inteira. Ele já é bem conhecido pela sua generosidade, ele inclusive vive ajudando pessoas lá no Peru, que é o país onde ele vive, e ele manja muito de arrecadar fundos para uma campanha para ajudar em alguma causa, né? E ele me ligou na mesma noite para me consolar e pediu uma foto minha com meu pai. Poucos minutos uma campanha começou lá no Twitter, e ele chamou já um monte de gente, marcou um monte de gente para vir ajudar. E aí ele pedia para as pessoas ou doar qualquer quantidade de AXS, ou então só engajar com o post para ajudar a espalhar ele pela internet. Eu confesso que no início eu pensei que a gente fosse conseguir ali de 50 a 100 AXS e para mim já tava ótimo. Só que meus amigos, como eu estava errado, as pessoas vieram de todos os cantos, inclusive de outras comunidades Web3, e aí eu comecei a receber diversas mensagens de apoio, de carinho. E aí na semana seguinte eu encontrei meu pai de novo, mostrei para ele a carteira da campanha que já tava com 149 AXS, li para ele alguma das mensagens que o pessoal tinha mandado, e aí meu pai ficou muito comovido com aquilo. Nesse mesmo dia ele já me pediu para reinstalar o Axie no celular dele, que ele ia voltar a jogar. Nessa mesma ocasião ele gravou um vídeo em agradecimento ao pessoal que estava ajudando a campanha. Vou deixar o link desse tweet aqui na descrição. E no fim das contas o hacker deixou na carteira dele a única coisa que ele precisava, né? Os 3 Axies dele, que são o passaporte pro jogo e para todo o ecossistema. E aí, cara, em menos de 10 dias a campanha atingiu o objetivo e a gente não conseguia acreditar nisso. Essa não é a primeira e nem vai ser a última vez que a comunidade do Axie se reúne para ajudar em prol de alguma coisa. Em dezembro de 2021, um furacão devastou as Filipinas, prejudicou uma porrada de família, né, de membros da comunidade do Axie. E aí na época várias pessoas se uniram, se juntaram para doar dinheiro e suprimentos para ajudar essas pessoas lá nas Filipinas. E isso é muito louco para mim, saca? Porque quem me conhece sabe que eu tenho um background grande aí, eu venho de outras comunidades gamers e eu tenho um background grande do Dota, cara. E quem vem do Dota, quem conhece a comunidade do Dota, aí igual a do LoL, a galera é muito tóxica, cara. Se eu partilhasse essa história lá na comunidade do Dota, por exemplo, a galera ia me xingar, ia mandar me ferrar. E nesse ponto a comunidade do Axie é muito diferente. Eu falo desde os meus vídeos lá no começo como essa comunidade é diferente, como ela é positiva, como ela é mais animada. E não é de hoje que eu aviso aqui também que desde o declínio do SLP, a galera que tava só interessada em grana ia vazar, iam ficar realmente as pessoas apaixonadas pelo jogo, que querem ver o negócio dar certo. E eu tava completamente certo. Hoje em dia os membros que sobraram, eles são muito mais engajados, muito mais animados, né? Muito mais esperançosos com o futuro do jogo. E o clima dentro do jogo finalmente tá uma delícia, né? Depois de todo aquele tempo lá que rolava, cara, FUD, rolava hate, rolava só coisa ruim. Eu e meu pai, a gente ficou muito grato por todo o apoio que a gente recebeu, né? Foi uma coisa muito bonita de se ver. E putz, cara, essa foi uma prova muito poderosa pra mim de que quem ficou são os verdadeiros amigos, sabe? A galera tá disposta a ajudar uns aos outros. A maioria das pessoas aqui da comunidade brasileira nem ficou sabendo disso, eu não divulguei isso, eu deixei a campanha rolar de forma orgânica, eu não queria ser o cara que tá pedindo dinheiro na internet, então eu nem participei, né? A campanha aconteceu sem eu meter o dedo. E eu nem ia comentar sobre isso, né? Mas foi uma campanha tão legal, foi uma história tão maneira que eu tive que fazer esse vídeo aqui e contar pra vocês. Inclusive saiu um artigo num blog de Axie contando essa história, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição também, pra quem quiser ler, mas tá em inglês, mas o Google Tradutor vai resolver. E essa foi a história, meus amigos, eu fiquei muito grato por ela ter um final feliz. Lembrem-se de ligar aí pros seus pais, pras suas mães, dar um pouquinho de carinho pra eles, porque eles com certeza merecem. E eu vou deixar vocês aqui com um vídeo que eu fiz com meu pai, né, sobre segurança de criptomoedas. É só clicar aqui do lado que a gente se vê lá. E no mais eu te desejo muita saúde e até a próxima. Valeu! Olha, nós estamos fazendo esse vídeo aqui em agradecimento às pessoas da comunidade do Axie Infinity que se sensibilizaram
pela tragédia que eu passei, né? Perder 509 AXS aí, foi hackeado aí num software maligno aí, me raparam a carteira e levaram meus 509 AXS que eu vim acumulando desde abril de 2021. O agradecimento é uma coisa muito difícil de fazer com palavras, né? Porque o agradecimento, a gratidão é uma coisa interna, é um sentimento, e esse sentimento nesse momento eu estou sentindo demais por vocês todos que se sensibilizaram. E o que eu posso dizer, muito obrigado a todos vocês, e precisando da gente, a gente está aqui à disposição, e eu espero que vocês, torço para que vocês não venham a passar por esse pesadelo aí, tá bom, gente? Muito obrigado, valeu, abraço a todos vocês.